Jailton, que bom estar com você. Antes de mais nada, queria te agradecer muitíssimo por poder aceitar esse convite, fazer um relato, né, do Torreão, espaço de Porto Alegre. E para começar, eu queria só entender todos esses discos atrás de você aí, que refletem uma geração, né? Então acho que eles devem entrar também no histórico do Torreão, desculpa. E só para a gente começar aqui a fazer uma conversa informal sobre esse histórico É, do Torreão. Aí. a gente era acho que de uma geração que gostava de virar o lado, ouvir o lado A e ouvir o lado B, né? Uma geração que não acreditava em música de fundo, só em música de frente, né? E essa ideia de uma música, o LP era aquela hora da música de frente, onde a gente lia toda a capa, saboreava ouvindo a música e tal. Então é uma outra relação de tempo. Não há qualquer tipo de nostalgia em relação a isso, mas é claro que ao mesmo tempo fica uma certa indignação, o que eu posso chamar de a submissão de uma única ordem temporal, que parece que é o que nos é imposto agora, né? Então eu acho que a gente talvez ainda tente resistir, e acho que é uma resistência conservadora, a um tipo de situação que quer impor uma única ordem temporal, enquanto acho que a gente é sempre tão importante a gente viver num ambiente de muitas ordens temporais, onde a gente possa andar de lá para cá. O LP é uma dessas ordens temporais que a gente habitou. O Torreão, provavelmente o Alpendre, é uma dessas ordens temporais que a gente habitou. Mas Né? eu também podia argumentar que é uma situação meio binária, né, bipolar, né, que nem a gente está vivendo hoje em dia, né, o lado A, o lado B, né. O disco seria um predecessor disso tudo aí, né. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que eu recuso um pouco essa questão de polaridade agora. Eu acho que o que está se vendo agora não é um lado ou outro. O que está se vendo nesse momento aqui é civilização ou não civilização. Não há, o lado não é o contrário do outro. Há um projeto anticivilizatório. E daí eu não acho que a resistência disso seja o contrário disso. Isso simplesmente é uma aberração. Nós não estamos mais discutindo política, nós estamos discutindo civilização ou não. Né? Então, eu ando recusando essa ideia de polarização, porque daqui a pouco entra essa terceira via, que é complicada. Né? Então, mas eu acho que, no fundo, sempre se batalhou, acho que uma geração que se batalhou por uma multiplicidade de ordens. Né? Eu acho que essa é uma questão muito forte, assim, e que eu poderia virar aqui e mostrar também o armário dos CDs e também poderia abrir aqui o meu armário do meu arquivo de MP aqui. Então, Inclusive o CD só tem um lado, né. entende? Só tem um lado e o outro aqui nem tem. Agora, eu acho que são relações diferentes, para mim sempre são relações diferentes com o tempo. E essas relações eu adoro poder saltar de uma para outra. Então é meio por aí, assim. Mas, Jailton, já que estamos falando de tempo aí, né, eu seria curioso de entender o teu histórico, né, no Torreão, por que ele nasceu, né? Você vem de uma certa geração, por que ele nasceu, quais foram as condições emocionais, psicológicas, sociais, políticas daquele momento que você pôs o Torreão em vida, né? Ele que durou bastante tempo em Porto Alegre, né? Queria saber um pouco desse histórico. O Torreão nasce por problemas pessoais, né? Depois que a gente vai entender que os problemas não são tão pessoais assim, né? Mas isso a gente aprende fazendo. O início são problemas muito prosaicos, muito pessoais. Ele nasce do encontro meu e da Hélida Tessler. Nós já éramos amigos, a gente se conheceu dando aula numa escolinha de arte aqui de Porto Alegre, que existia há 20 anos, há muito tempo, uma escolinha ligada ao movimento Escolinha de Arte do Brasil, todo aquele tipo de processo. Eu era professor de crianças e adolescentes lá, comecei a trabalhar com adultos dentro dessa escolinha de arte, a dar aula para adultos. Não era nem aulas de
com a intenção de formar artistas. Começou os pais das crianças, dos adolescentes, perguntando quando é que eles iam fazer aquilo que as crianças faziam. E daí eu comecei a trabalhar com arte por aí. O negócio foi crescendo, esse trabalho com adulto, dentro de uma escolinha de crianças, que tinha toda uma relação ambígua dentro da universidade, do Instituto de Artes, e eu queria um espaço maior. A Hélida estava fazendo o doutorado dela em Paris, a gente se encontrou em Paris e conversou, disse, olha, eu estou querendo sair da escolinha e abrir um espaço. Foi isso. Quando a Hélida voltou para Porto Alegre, eu estava justamente saindo atrás desse espaço. A Hélida me ligou uma semana depois e disse, como é que estão as coisas aí? Eu digo, está horrível a situação. É naquela época que a gente dizia, fica aí, não volta, né? Situação sempre complicada a política no Brasil. E eu disse, eu estou atrás desse espaço, e a Hélida disse, olha, eu estou junto. Eu disse, não, tu não está junto, tu está 5 anos fora do Brasil, tu chegou há uma semana, tu não está junto. Ela disse, não, eu estou junto, qualquer coisa que tu fizer, eu estou junto. Eu digo, é melhor tu chegar. Não, eu estou junto. Bom, e daí ela entrou nessa e o espaço começa a ser definido pela casa. Nós conseguimos um sobrado e que tinha características físicas muito próprias. E uma delas era uma torre. Então, ele começa para ser o lugar onde eu ampliaria meus cursos para adulto em arte, onde eu pararia de dar aula para criança e começaria de uma maneira mais sistemática isso, porque esse trabalho com os pais, começou a aparecer outras pessoas, começou a crescer. Era o ateliê da Hélida, era o meu ateliê. Tá? E a vontade de ser um ponto de encontro. Né? Talvez o que tivesse muito por baixo é aquela ideia de, cansamos de chorar que nada acontece por aqui, vamos fazer acontecer. Essa era uma situação básica. Chega de lamentação e vamos tentar fazer algo que aconteça. Então, seria também um local de encontro. O Torreão tinha uma torre física lá, 4º andar, e nós não sabíamos o que fazer na torre. E a Hélida perguntou, vamos convidar, então, os amigos para responder à torre, para fazerem trabalhos para a torre. E começou essa ideia de oferecer a torre como um site específico. E isso foi ficando uma característica de uma abordagem do Torreão, que acabou marcando também uma série de outros interesses, que foi talvez, se tivesse uma discussão muito central ali, envolvia as relações entre arte e lugar. Né? Várias coisas passaram ali, lançamentos de livro, foi, de alguma maneira, um certo centro cultural. Mas ele sempre foi um local... eram 2 pessoas que foram agregando e tudo mais. Então, o Torreão foi de 93 a 2009, foram 16 anos. Essa parte das intervenções talvez tenha sido a parte mais externa do Torreão, aonde o Torreão, depois de um tempo, ganhou uma determinada visibilidade, porque, passado 16 anos, nós tivemos 90 versões sobre o mesmo site específico. Uau! Então, o mesmo lugar, isso um pouco antes de outras versões começarem a acontecer, na parede do Man, todas aquelas coisas, isso tudo foi um pouquinho depois. A gente começou fazendo isso sem saber o que ia fazer naquela. Mas, para quem participava de todas as atividades do Torreão, a torre era um detalhe. As intervenções eram apenas um detalhe das atividades. Era até engraçado, para quem participava de todo o Torreão, a importância que externamente a torre ganhou. Entende? Entendi. Então, existe, grosso modo, um Torreão que é a visibilidade social que ele ganhou, onde a hierarquia é diferente, e um Torreão que era de quem habitou o Torreão, de quem habitou, e isso era muito mais um centro de pensamento e de produção de arte. E sempre a gente tinha a ideia, como ele era numa esquina, de cruzar, pensar e fazer. Né? Isso era também um jargão lá dentro.
Então, existem dois torreões, esse externo e esse interno, grosso modo. Né? Significa que a cada 2 meses vocês tinham convidado, é isso, mais ou menos? A nossa medida era 6 por ano. 6 por isso, Tá? um a cada 2 meses, né? Com o tempo, a gente foi... Olha, eu ouvi a palavra curadoria lá pelo 3º ano, quando alguém disse isso é curadoria. Nós não sabíamos o que era o termo. A palavra intervenção também, tudo a gente foi aprendendo lá dentro. Então, mas como é que a gente mais ou menos foi programando isso? Nós queríamos fazer 2 artistas com certo reconhecimento nacional ou local, 2 jovens artistas e 2 artistas internacionais. Bacana. Isso era mais ou menos a medida que a gente tentou se guiar. Mesmo quando o Torreão foi ficando mais famoso, que nós podíamos fazer 6 com reconhecimento nacional, não era essa a ideia. A ideia era 2 jovens artistas, 2 com visibilidade, se possível, 2 estrangeiros. O importante é falar, Helmut, que por total incapacidade, por nenhuma convicção, nós nunca conseguimos nenhuma parceria financeira. Nenhuma? Nenhuma. Uau! Então, 0. O financiamento era completamente de vocês 2? Nós 2, e a cara de pau de convidar as pessoas e dizer, você vai ter que pagar tudo. A minha casa era o hotel, mas nós não tínhamos nunca... E não é por convicção, por total incapacidade. Portanto, só para botar um adendo aqui no fundo, você também funcionou como uma residência, né? Que depois acabou se... Depois virou o nome residência, mas isso a gente... Né? O Eduardo Frota ficou 40 dias fazendo frotagem lá. Lá e morou aqui na minha casa um bom tempo. Né? Mas nós não usávamos esse termo. Claro. Não usávamos esse termo. Né? Então, isso era muito. A gente teve uma convivência muito física. E a cara de pau de chegar para o Valtércio Caldas e topas. A Regina Silveira de pagar a passagem dela, ela pagando a passagem dela para vir fazer. Legal. Pagando ajudante. Então, o que vocês têm? A gente só tem a vontade de bater papo e conversar. A gente só entrava com isso. E pegava algumas caronas. No caso, vamos dizer, do Valtércio. O Valtércio ia fazer exposição no Margues. Nós dizia, olha, tu vai estar aqui, não quer fazer isso? Então, a gente pegou algumas caronas assim institucionais. Claro. Né? Mas totalmente pelas bordas. Mas muita gente, sabe... Carlos Montes de Oca, do Chile, sabe? Vinha de cá para cá, e de ônibus e tal. Então, era uma outra situação, assim. Muito legal. Mas não há qualquer, como é que eu posso dizer, nem convicção, nem romantismo. Era isso, assim, não há... Depois não teria outro jeito. Então, e essa pessoa que estava ali, ela, obviamente, convivia com os alunos. Isso houve um super upgrade em relação a uma formação de alunos que... Né? Esses alunos, eles... Né? Eu tinha muitos alunos que estavam fazendo mestrado e doutorado no Instituto de Artes e também estavam fazendo Torreão. Então, não era um local, vamos dizer, de negação aos outros espaços da cidade, não, eu sempre coloquei que era a tentativa de dizer sim a alguma coisa. Era uma tentativa de afirmação. Eu não tenho paciência de ficar dizendo não, ficar batendo boca. É tão complicado construir uma nitidez e um sim. Isso já dava todo o trabalho que a gente precisava. Então, eu sempre pensei com uma ideia da construção de uma atitude afirmativa em relação a gente acredita nisso, nesse tipo de inter-relação e tal. Então, foi mais ou menos por aí. E quanto mais foi andando, mais outras coisas ele foi se multiplicando e foi aparecendo. Entende? E hoje tem no Vimeo, eu consegui disponibilizar todas as intervenções lá, mas cada uma tem 1 minuto e meio cravado. Então, é a mesma salinha de 4x4x3,
com 12 janelas, uma pequena porta, nada entra, nada sai, entende? Tudo era meio feito lá dentro. E a gente teve, nesses 16 anos, se a gente fizer uma análise detida sobre as intervenções, a gente viu uma mudança de abordagem das relações entre arte e lugar. São muito nítidas. Muito, muito, muito nítidas. Né? Enquanto elas eram mais, vamos dizer, mais internas, a partir de um determinado momento, como esse espaço Torreão buscou, os artistas buscavam conexões com outras situações locais, né? O próprio Basbaum, quando esteve ali, né? Falando aqui para os discos, isso era também uma coisa, eu acho que quando o Basbaum veio dar um curso no Ateliê Livre, daí foi fazer o trabalho, mas daí sempre tinha assim, vamos ouvir música? Daí, me lembro do Basbaum, daí a gente ouvindo os LPs, e não, vamos só ouvir música. Toca violão muito bem, né? Então a gente ficava daí, fazia parte do relaxamento, vir aqui, ouvir esses negócios aqui. Então, né, essas coisas, esses outros nomes foram também aparecendo no caminho, né? A gente foi aprendendo a falar esses nomes, né? Mas a gente sempre teve essa dimensão muito, como é que eu posso dizer? De uma maneira menos violenta. Era um lugar pessoal, não havia inscrição. Como é que faz para participar? Não sei, começa a ficar perto, entende? Mas vocês não têm inscrição, vocês não têm portfólio, não tem nada disso, não tem nada disso, né? Era Dos você alunos, que faziam as curadorias, né, digamos aí, né? sim, dos alunos do Torreão, participantes, os que foram fazendo artistas, eu acho que 10 ou 15% fizeram a torre. Eles brincavam que a melhor maneira de ser convidado era não estar participando como aluno do Torreão. Que essa era a pior estratégia, que nunca estaria pronto. Então, não era nem assim um lugar de visibilidade dos alunos que estavam no Torreão. Daí. Não, muito antes, pelo contrário. Entende? Ao contrário, isso para mim era pior. Então, eles brincavam que... Então, a lista é grande das pessoas que fizeram a torre, e pessoas que a gente jamais... Que no começo eu não tinha nem coragem de conversar com as pessoas. Entende? E foi assim, foi acontecendo essas coisas. Assim. E aí imagina que foi acontecendo até um momento de desgaste ou cansaço? Não, cansaço sim, mas a gente fez tudo o que queria ter feito e seguiu fazendo. Existem vários projetos paralelos, vou te contar um deles só. Num determinado momento, por circunstâncias de ateliê de aula, eu achei que o tipo de produção que estava chegando, eu brincava que o negócio estava virando meio centro espírita, parecia que tinha consultas, eu não estava afim disso, sabe? Eu não estava afim de ler portfólio, eu não sei ler búzios, jogar búzios, eu não sei ler carta, eu não sei ler portfólio, eu não faço esse tipo de coisa. Me nego a fazer, não sei ler runas, eu não sei fazer esse negócio. Eu sei ficar lá perto conversando e tal, mas qual é o meu futuro? O que tu vê aqui? Estou fora. Mas começou a aparecer um tipo de consulta que era muito esperta. Um sentava numa poltrona, outro sentava numa poltrona e discutia qual era o trabalho, pulando a ideia do processo, porque processo era coisa de otário. Ok? Isso começou, sabe do que eu estou falando? Isso começou a me irritar e eu queria novamente uma discussão no meio do incêndio. Estava faltando aquela discussão. E daí eu propus o que eu chamei de ateliê aberto, que era a gente fazer alguns deslocamentos para alguns exercícios específicos em algumas situações de paisagens específicas. Ok? Nós fizemos 10 ateliês abertos com Torreão, enquanto o Torreão existia, e depois que o Torreão
terminou, nós fizemos mais 3 ateliês abertos. Eu fui 3 vezes com um grupo de alunos para o Salar do Uyuni, para a Bolívia, para trabalhar para lá. A gente foi para lugares muito estranhos para perguntar, e aí, como é que a gente responde a isso? Ok? Então, o ateliê aberto foi realmente uma experiência de educação. Isso também está toda no Vimeo. Tem 10 documentários de ateliê aberto, onde a gente se deslocou para discutir outras relações de arte e lugar. Né? Mas, basicamente, o que me levou a elas era uma discussão de um problema processual no meio do incêndio. Eu estava achando muito chato essa coisa da análise do distanciamento esperto. Assim. Depois também apareceu o que eu chamei de conversas nômades, tá? Que foi essa ideia de... Eu sou um cara que viajei muito e viajo muito. Né? 30 anos, a gente viaja por turismo, mas como artista, me interessa. E as viagens vão da Antártida à Etiópia. Tá? Eba. Ok? Assim, só para botar 2, assim, né? Mali, Tajiquistão. O mais frio e o mais quente, eu diria, né? Então, teve uma hora que os alunos... Eu tinha também uma coisa muito de estudar Itália, Renascimento italiano. Uma época, os alunos perguntavam, tu nos levaria numa dessas? Eu fiquei meio assim, tal. E daí pensei, e a gente organizou uma viagem dessas de museu e tal. E isso começou a ser uma discussão de viajar para conversar, também sobre essas relações de arte e lugar. Né? Isso começou a se chamar de conversas nômades. Depois eu acabei, a partir disso, integrando o projeto do Charles Watson, do Dynamic Encounters, porque ele viu que eu fazia isso aqui, e daí eu virei também professor do Dynamic Encounters. Mas o Conversas Nômades, a gente foi para o Vietnã, Camboja e... Com o tamanho... Qual é o grupo, assim, o tamanho do grupo? Quando o lugar é mais estranho, é 10 pessoas. Uau! Muita gente. Quando o lugar é, vamos dizer, mais pavimentado, daí é 16. Mais do que isso, não vai. Entendi, quando tem táxi, né? Quando é mais assim que a gente vai ter que... Né? Eu me lembro que quando o Charles viu meu grupo, olhou assim a coisa, ele disse, eu não tenho gente para fazer essas aí, entende? Daí eu brincava com ele, digo, os nossos 2... Oi? Só uma coisa, o Chaz acompanhou você também uma vez? Não, a gente às vezes se encontrou. Eu que fui nas do Charles. Entendi. Eu queria levar o Charles para a Bolívia, mas não tem água lá, né? Ele não vai. Deserto não é com ele. Mas eu me lembro que uma vez a gente comentando sobre os grupos, eu digo, Charles, os 2 grupos têm a ala das baianas, mas o teu ganha em adereços e alegorias, e o meu ganha em evolução. Os dois estão sambando, tá bom. Porque o meu, se não carregar sua mala, tá fudido. Não tem... Né? Então, é só para ti... Estou falando sobre 2 desses aspectos, assim, foram vários, que essa discussão sobre arte e lugar e sobre essas relações, ela se ampliou de uma maneira muito, muito, muito rica. E o curioso é que, terminado o Torreão, o Conversas Nômades segue. Né? 2 anos atrás, a gente fez a segunda ida lá para o Museu do Turrell, em Salta, na Argentina, e fez todo uma espécie de curso ali no deserto. Isso já é pós-Torreão. As minhas aulas teóricas, que nasceram dentro do Torreão, seguem, começaram a seguir depois do Torreão, com grupos que eu chamei de conversas ilustradas, que era uma maneira de ninguém me acusar no Procon que não era história da arte. Então, era conversas ilustradas, cabia
várias coisas, e que agora, na pandemia, eu adaptei para conversas endereçadas. Ok? Bom. Então, então é complicado falar sobre término do Torreão. O projeto Torreão, como um todo, terminou. Agora, uma série dessas coisas seguiram 10 anos depois. Ateliê Aberto segue, Conversas Ilustradas segue, Conversas Nômades segue, e assim vai, entende? A carreira como artista educador, ela se mantém, né? Ela vai evoluindo, né? Ela segue, entende? Então, Mas, eu pô, tenho zero de nostalgia, viu? entendi. Zero de nostalgia. Mas passou por algum momento com vocês de se perguntar, será que esse Torreão não podia dar seguimento com outras pessoas na direção? Digamos, você passar adiante? Houve essa vontade? Não, 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 não. Muitas vezes a gente foi chamado, a gente rodou o Brasil falando e tal, né? Mas né, tinha essa ideia, como é que se faz isso, né? Como é que é aqueles negócios tipo McDonald's virar aqueles negócios tipo de, né? E a nossa única voz é discutir a sua justa medida, não tem outra. Não tem outra, eu não sei falar nada além disso. Então, como eu posso transferir o que a gente estava tentando fazer, mal dava para a gente. Entendi. Quanto mais servir de parâmetro de passar o bastão. Não existe passar o bastão. Passar o bastão vai lá e acha a tua medida. Queríamos conversar? A gente está aqui para conversar com todos. Então, não houve um formato isso. Eu não quis terminar o Torreão e procurar um porão, e daí agora eu vou fazer o porão, agora eu vou fazer o... Não era isso. Mas é curioso, né, como esses locais, Alpendre e Torreão, ganharam esses nomes que tinham a ver, naquele momento, com situações de site, de lugar. Depois os nomes dos coletivos foram ganhando outro. Mas foi muito curioso que, né, a gente teve aqui esqueci agora o nome, estou esquecendo, do Guilherme Dable, da A Lilian, né? Lilian e tal, mas quase todos eles envolviam uma espécie de nome. Agora, me parecia absolutamente idiota sair do Torreão e procurar um outro lugar com características zero, né? Eu queria fazer uma outra coisa e seguir fazendo uma outra coisa. Então, a gente fez tudo que dava para fazer, e quando morreu, por que morreu? Porque pediram a casa. Simples. Bem simples. A casa era da avó de um aluno meu, entende? Ela, antes de morrer, doou para os padres de uma igreja, não doou para a família. A família era super... A família entrou com processos judiciais que se arrastaram, os padres perderam aqui no Rio Grande do Sul, mas ganharam em Brasília. Ficaram com a casa da velha. Os padres nos odiavam, nós também não tinha qualquer... E daí pediram a casa, a gente devolveu a casa. Bom, era só botar um sino na torre, não? Aí resolvia o problema, não? Mas daí tem mais coisas. Tu sabe que esses caras sempre... Nunca é uma coisa só, né? Deus acima de tudo. Né? Quer dizer... Entende? Então, é bem simples. Poderia durar mais? Sim. Estava desgastado? Não acredito, porque algumas coisas seguiram e tal. Mas me parecia absolutamente insano procurar uma casa para fazer a mesma coisa. Assim. Entendi. E só uma pergunta assim, o início dos anos 2000, com a entrada do Lula né, o Gil no Ministério da Cultura e toda aquela enxurrada de novas editais e tudo, vocês nunca conseguiram se alavancar? Nós nunca procuramos. Entendi. Entende? A gente gastava muito pouco, assim. Na verdade, assim, só para te entender, o dinheiro que eu ganhava era dos alunos, da aula. Eu bolei um formato, para ficar mais claro, assim, qual é o problema de quem dá curso? É que o ano tem 12 meses. Né? Então, a gente ganhava e as contas de uma casa têm 12 meses.
Daí, de cara, eu inventei uma coisa que era o seguinte, que ia ter dois tipos de aluno. Um que estava ligado a uma turma, mas ele tinha a chave do torreão. Ele ia trabalhar a hora que ele quisesse. Tá? Ele tinha o torreão como um ateliê dele, mas que era um ateliê coletivo. Ele estava vinculado a uma das turmas. E o outro que só ia à aula. A nossa divisão era, a partir disso, o aluno-chave e o aluno-chapolim. Tá? E a única ascensão que havia no torreão eram os chapolins virar chaves. Certo? O que fazia o chapolim se transformar num chaves? Apenas volume de trabalho. O cara está trabalhando no seu, acho que eu vou querer a chave. O chave pagava todos por 6 meses. Entendi. Um cheque para cada mês. Então, os chaves garantiam a minha parte na conta. Que bonito isso. Entende? E teve gente que pegou a chave para colaborar. Teve gente, tinha chave que não ia trabalhar, mas que queria pagar como chave. A Hélida não ganhou um tostão no torreão. Ela era professora do Instituto de Artes, ganhava lá e rachava a conta comigo no torreão. A Hélida só ganhava lá e pagava aqui. E foi isso. Assim, tudo que nós fizemos foi assim. Tudo. Bonito esse sistema, gostei. Não tinha ouvido falar nisso ainda. Muito bom. Chave Chapolin, não pode. Mas, Jaito, não, muito, muito bacana essa solução aí. É uma solução do intestino, né, orgânica, assim, eu imagino, né, uma construção que se faz com diálogo e vendo as necessidades, né. Mas eu acho também se deve lembrar aí que as discussões sobre a questão do salário do artista, a Bienal de Graça, lembra, 2002, com a intervenção do Rubens Mano, que passa a ser gratuita, né, porque ele faz aquela entrada dentro da Bienal, né, que cria um reboliço ali, né, vira uma confusão no primeiro momento, mas aquele gesto faz com que a Bienal passe a ser gratuita. Ela não era, né? E naquele momento é onde que no Brasil, um pouco tardiamente, como sempre, um pouco, né? A questão do que o artista tem que ganhar um salário na hora de trabalhar, a Bienal paga, hoje em dia, também não, na Bienal ninguém ganhava, né? Esses são aqueles momentos ali da era Lula-Dilma, né? Lula e Gil, né? Onde que essas questões elas vêm à tona, né? Claro, ligado também ao mercado de arte explodindo, né? Eu acho que o Capacete também se iniciou nessa era ainda um pouco, talvez meio que quase que romântica mesmo, né? Essa é a palavra. Quase hoje utópico. Você não tem mais, eu não vejo mais exemplo desse tipo. E talvez ainda bem, né? Porque eu acho que a gente tem que chegar realmente a um equilíbrio mais um equilíbrio, né? Porque eu acho que era uma questão também de privilégio. Eu já tenho uma posição um pouco diferente, Helmut. Eu sigo um pouco assim. Não, sempre. Eu também seguirei, mas anacronicamente assim, né? Eu brinco que a coisa que eu mais, se eu puder deixar alguma indicação pós-mortem, é, por favor, na lápide escrevam: aqui jaz um artista não profissional. Sabe? Todo o meu esforço de vida é em não ser um profissional. Embora eu sei que assim caminha a humanidade, mas o que eu posso fazer? Né? E nós está falando justamente desse momento. Nesse momento, eu fui convidado como curador do Rumos Visuais do Itaú. Eu fui curador adjunto na primeira edição e na segunda edição eu fui curador coordenador. Tá? Sempre achando que eles estavam cometendo um grande engano, mas vamos lá. Vamos lá. Enquanto não me mandarem embora, eu estou lá conversando e dando palpite. E nós vimos, assim, eu me lembro de uma palestra, acho que foi da Daniela Busso, ainda na primeira edição, aonde veio a listagem de tudo que deveria ter, né? Todos aqueles pagamentos que deveriam ser feitos, né? E haviam quase 60 antes do pagamento do artista. Tu lembra que havia itens, né? Então, eu digo, se eu falar isso para a Hélida, quando chegar em Porto Alegre, a Hélida não vai acreditar, porque... Mas era um momento de reivindicação desse tipo de, né,
A gente teve a coisa do Mário Ramiro, né? Né? Daquela sigla do artista como produtor adjunto, que era colocar. Então, a gente viu isto assim e, obviamente, se sensibilizou com isso. Então, mas no nosso caso, havia uma coisa muito, muito de garagem, muito caseira, e que a gente não deu o passo, ou não teve nem a ambição de dar o passo, de sair disso. Entendi. De alguma maneira, havia quase o oferecimento e a obrigatoriedade, nesse momento que você está vendo, de ou vocês dão esse passo ou vocês ficam para trás. Né? Nós ouvimos o chamado disso. E nós não demos esse passo. E não lamento de não ter dado, acho que é uma... eu não estou nem dizendo, mas voltando àquela questão, a sua justa medida. Na nossa medida, esse passo não faria qualquer sentido para o tipo de ambição que se tinha em relação a isso. Nós queríamos apenas produzir trabalho e conversar sobre ele. E até então a gente estava fazendo isso de uma maneira muito rica e muito sem esse passo. Mas eu sei, obviamente, o que está falando. Assim, me lembro do Bas Baum, eu me lembro daquele momento do Arte Cidade. O Baum todas essas mesmo, ele é talvez o mentor né, teórico nessa questão do artista, etc., né? O papel que todo artista ocupa, multifacetado, né? Ele mesmo, professor, artista polivalente, né? Ele realmente pôs isso na conversa aí. Mas, Jailton, eu queria te agradecer, eu queria, não sei, para a gente dar uma fechada aqui, que já estamos nos 45 minutos, que está ótimo, mas eu queria até falar com você aqui na sequência, mas não sei se você quiser ter algum insight aqui ainda só para... Não, eu só não sei se vou ver se eu invento aqui um final. O final é talvez a reformulação da pergunta, né? O Torreão existiu, trabalhou e tal. De uma maneira simples, eu disse: Torreão durou 16 anos, dura 16 anos, etc. E tal. Mas só porque eu peguei aqui do lado, tem uma menina que acabou de fazer uma tese de doutorado sobre o Torreão, tá? E o trabalho dela ela é fantástico. Vou fechar com essa ideia. Ela não quis entrevistar nem eu e nem a Hélida. Ela, muito sensível àquele trabalho da Sueli Ronick sobre a Lígia Clark, ela compartilhou da ideia de que, para falar sobre esses lugares, talvez o único jeito é falar sobre quem foi atingido por esses lugares. E ela faz uma série de entrevistas com os artistas, com os frequentadores, com os alunos, menos eu e a Hélida. E ela conta uma maravilhosa história do Torreão, que esse era o livro que eu publicaria do Torreão, não que eu e nem a Hélida escreveria. Que lindo! Então esse é o livro meu que estaria faltando. Não passa pela minha narração nem pela da Hélida, e sim de quem foi afetado. Que lindo! Então esse o final do Torreão. Eu vou terminar então só com mais uma coisa do nosso amigo Eduardo Frota, que tem até uma coisa parecida, deve ser uma coisa de geração, que quando ele destrói, né, e bota em saquinhos, você deve saber esse trabalho, né? O finalista ao alpendre. Eu tenho um saquinho aqui. É muito lindo isso. Ele realmente acabou fisicamente. Fisicamente. Muito o que fica é o efeito, né? O efeito, esse soar é que fica. E daí esse aí quem é que vai dizer que enquanto isso acaba de soar? Nós estamos fazendo isso aqui, né? Então, a pergunta que está errada. Obrigado, Helmut. Eu queria te agradecer muitíssimo. Não vai embora, não. Eu só vou desligar aqui esse sistema americano aqui. Espera aí.